Olá, galerinha! Sextou! Nós já tivemos aula do tema Tempo de Mais Aprender e agora Geografia, né? Vamos fazer das páginas 98 a 101. Não se preocupem que apesar da quantidade de texto, nós vamos apenas hoje trabalhar alguns conceitos para que na próxima aula a gente possa realizar os exercícios, tá bom? O único exercício que vocês têm hoje é decifrar essa carta enigmática. Então, vamos lá. Água, um bem precioso. Aqui tem uma carta importante. Imagine se toda a água do planeta acabasse de um dia para o outro. Toda a vida no planeta seria extinta, pois é impossível viver sem água. Decifre a carta enigmática a seguir e descubra uma mensagem sobre a água. Depois, reflita aí na sua casa, porque não estamos com os coleguinhas em sala, mas se precisar pode conversar com a professora sobre a importância da água. Bom, aqui vocês vão substituir os desenhos por palavrinhas, vão escrever aqui o que vocês descobriram. Então, eu vou dar um exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, águia, né? Uma águia. Vocês vão tirar, quando tem o sinalzinho de menos, significa que vocês vão tirar a letrinha aqui que está correspondente. Aqui é a letra I. Então, eu pegando águia e tirando a letra I, vai ficar água. Então, a água é um... E aí, vocês vão continuar, tá? Já dei a dica inicial. Quando tem mais, vocês vão juntar a letra mais o nome do desenho, do objeto. E quando tem menos, significa que vocês vão tirar a letra ou a sílaba que está sendo indicada. Vamos lá, caprichem. E agora eu vou fazer a leitura para vocês, mas não tem exercício. Nós vamos continuar o exercício na próxima aula, senão fica muito extenso o conteúdo, tá bom? Por isso que a gente está dividindo assim por partes. Então, vocês estão observando aqui, olha, nessa imagem, o gado bebendo água em Barão de Melgaço. Aqui mesmo, galerinha, no Mato Grosso. Essa foto é de 2013. A água é um bem necessário à nossa sobrevivência. Precisamos de água para manter a sede, matar a sede, cozinhar, cuidar da higiene. Ela também é o habitat de muitos animais, fonte de lazer, via de transporte e ainda é utilizada para gerar eletricidade nas hidrelétricas. A água é fundamental para o desenvolvimento da agricultura. Ela é utilizada para irrigar as plantações, de modo que recebam uma quantidade constante e adequada de água. A irrigação consiste em levar água às áreas onde não chove ou que sofrem com a má distribuição de chuvas e as lavouras em geral. Considerando a importância da água para os seres vivos e para as atividades humanas, destaca-se a adoção de práticas que possibilitam a conservação deste recurso natural. Um exemplo é a captação de água da chuva. Essa água pode ser utilizada para limpeza e irrigação de jardins, por exemplo. Então, aqui, olha, é um exemplo de uma cisterna para coletar essa água da chuva. Mas vocês estão percebendo que ela é tampada. Por quê? Se eu vou coletar água da chuva, eu tenho que ter cuidados, porque nós temos outras doenças, como dengue e outras situações que se eu deixar a água parada e não tiver um cuidado, isso pode acontecer. Então, tem todo um tratamento. E olha só, outra possibilidade de uso racional desse recurso é o reuso. Isso é quando a água é usada novamente em atividades cotidianas. O desmatamento das margens dos rios também afeta a disponibilidade de água, comprometendo seu volume e sua qualidade. Quando existe mata ciliar, ou seja, vegetação nas margens dos rios, uma parte da água das chuvas é absorvida pelas raízes, que protegem o solo dos desbarrancamentos. Sem a proteção da mata ciliar, o solo das margens é carregado pela chuva para dentro dos rios, provocando seu assoreamento. Então, compare as duas situações retratadas nas imagens a seguir. Então, olha só, aqui nós temos um riacho e esse riacho, olha, foi desmatado. Tiraram a mata ciliar praticamente toda do seu redor. Olha o que aconteceu.
E aqui nós temos um rio, olha, com a mata ciliar preservada. Então, olha a diferença, né, de um rio para o outro. O problema que compromete a qualidade da água são os acidentes com derramamento de petróleo no mar. Este produto polui as águas e causa a morte de inúmeros animais. Para minimizar esse problema, é preciso, de um lado, que as empresas responsáveis pelo transporte marítimo tomem cuidado, e de outro, que os responsáveis pelo prejuízo ambiental sejam multados. Então, muitas vezes, os barcos, os navios, eles não passam por uma manutenção adequada, e aí, quando eles saem para transportar petróleo, eles acabam sofrendo alguns vazamentos, alguns problemas, e aí, com isso, poluem as águas, animais de várias espécies sofrem com isso, vêm a óbito. Então, nós temos que sempre lutar pela preservação do meio ambiente. E aqui, algumas dicas que vocês vão agora começar a observar aí na casa de vocês, ok? Não ao desperdício. Além de ser usada para atender às necessidades das pessoas de modo geral, a água é um recurso fundamental para o desenvolvimento de atividades econômicas como a indústria, pecuária e agricultura. As atividades agrícolas são as que mais consomem água, com a irrigação de plantações. Combater o desperdício de água é o dever de todos os setores da sociedade e de cada um de nós. Podemos adotar algumas atitudes simples para ajudar na conservação deste importante recurso natural, como diminuir o tempo de banho no chuveiro, fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar louça, coletar água da chuva para regar as plantas, lembrando que se for coletar, depois tem que tampar, tem que ser um recipiente com tampa, igual eu mostrei naquela outra imagem, né, da cisterna. Verificar se há vazamentos nos canos, limpar as calçadas usando balde, vassoura, em vez de mangueira. E outra dica é reutilizar a água da máquina de lavar. Então, são cuidados que nós temos que ter. Vamos fazer uma brincadeira? Que tal você marcar um X aí em cada desenho? Vocês podem marcar um xizinho ao lado da legenda, o que vocês já fazem aí na casa de vocês. E olha só, eu expliquei que nós estamos falando hoje dos conceitos e na próxima aula nós vamos fazer os exercícios, então não esqueçam de ler com atenção, ok? Bom final de semana, tenham atitudes saudáveis, bom descanso, até segunda-feira.